Olá, sejam todos bem-vindos à aula de Geografia. Eu sou a professora Andresa e hoje nós vamos falar sobre a paisagem e as desigualdades sociais. Vamos conhecer um pouquinho aí das paisagens, reconhecer um pouco daqueles conceitos que nós já vimos e relembrando, né? Fazendo essa pequena revisão. Então vamos observar aí algumas paisagens e nelas a gente vai perceber essas diferenças, essas desigualdades sociais que também podem existir numa paisagem. Então a gente vai iniciar falando que as paisagens elas acabam refletindo as desigualdades sociais, né? Então aí a gente pode observar nessa imagem, por exemplo, as desigualdades que existem no tipo de moradia, né? A gente tem algumas moradias que estão aí às margens do rio, ali a gente já pode observar os prédios ali atrás, então a gente observa que são diferenças sociais, né? Então a gente colocou aí como desigualdades sociais, observando essas diferenças sociais. Então, dentro de um mesmo bairro, dentro de uma mesma cidade, dentro de um mesmo espaço ocupado, a gente vai poder aí observar essas diferenças sociais, né? Como a gente observa aí na imagem. Aí nós vamos observar algumas paisagens também e ver as características dela, né? A gente tem aqui uma outra paisagem onde a gente pode observar também aí a presença da vegetação, né? A ausência de construções, de moradias, mas que também já foi uma paisagem modificada pelo homem, né? Então a gente tem essa paisagem que foi modificada pelo homem através da atividade da agricultura. Então a gente já observa essa modificação. Aí temos também uma outra paisagem, onde a gente também observa já algumas construções, a plantação, o cultivo, né, da agricultura, onde a gente também consegue observar aí, por exemplo, essa modificação, mas não as desigualdades sociais como a gente observou lá naquela primeira imagem da cartela, né, onde a gente viu ali as moradias, né, mostrando aí um pouco dessas desigualdades. Aí temos que a paisagem, ela vai ser o resultado aí nada mais de que todas as interações sociais e naturais que vão ocorrer em uma determinada região, em determinado, num país, num estado, numa cidade, ou até mesmo aí no local onde você mora, né, no bairro que você mora. Aqui, por exemplo, no bairro do Japim, a gente consegue observar essas diferenças, né? Algumas moradias que são mais simples, mais carentes e outras moradias que já têm ali toda uma infraestrutura diferenciada. Aí temos duas imagens para vocês observarem um pouco dessas diferenças sociais, né? Então, as formas de ocupar de um lugar, ele vai ser diferente. Consequentemente, o modo de vida, ele também vai refletir aí essas desigualdades entre os ricos e os pobres, né? Aqui nessa primeira imagem, olha, a gente pode observar isso, né? A gente tem aí um prédio luxuoso, né? Tem até piscina aí na varanda. E do outro lado, aí nessa imagem, a gente já tem ali as casas mais carentes. Na segunda imagem aí abaixo também a gente pode observar aí essas diferenças sociais, né, com relação ao modo de ocupar, com relação aí às diferenças sociais entre ricos e pobres, né. Aí temos também, ainda nas paisagens e desigualdades sociais, que ela vai refletir no quê? O diferente modo de vida, né. Aí nós temos o modo de vida, ele vai variar de acordo com o lugar onde você vive, né. Se você for de um bairro para o outro, você vai perceber isso, né? Com o padrão de casas, o padrão de vida daquelas pessoas, o comércio também ele vai ser diferenciado. Num bairro onde tem aí moradias mais carentes, a gente vai ter ali pequenos comércios. Já nos bairros onde a gente pode observar onde estão as pessoas que têm um poder aquisitivo maior, a gente já vai ver os grandes supermercados cercando ali aquela residência, empresas, a infraestrutura também das casas que vão se diferenciar. Aí nós temos também algumas imagens para vocês observarem. Aí eu coloquei para vocês algumas imagens relacionadas às atividades, né, do setor primário, secundário e terciário, né? Então,
esse modo de vida ele vai se diferenciar tanto no centro urbano quanto nas pequenas cidades, né? Aí a gente tem algumas das atividades do setor primário, aí na primeira imagem aqui a gente tem o homem plantando cacau, aqui a atividade também da agricultura, coletando, aqui nós já temos a construção civil e aqui a indústria, né? Então, são os três setores da economia que a gente pode observar, né, com exceção aí do setor terciário, né, que a gente tem os comércios e serviços. E o modo de se vestir, ele também vai se diferenciar, né? Aí a gente tem o modo de se vestir, ele vai também de acordo com a cultura daquele país, daquele local, né? A gente também observa, gente, o modo de se vestir com relação ao tipo de clima, né? A gente, por exemplo, aqui em Manaus, onde a gente já tem um clima na maior parte do ano quente, a gente já usa roupas mais leves, a gente não vai usar tantos casacos, né, para se proteger do frio, porque a gente tem um período bem curto aqui, onde as temperaturas elas ficam mais amenas, né, elas ficam mais baixas. E também a cultura, né, de cada região, a religião, ela vai se diferenciar, né? Então a gente observa também isso na própria roupa aí das pessoas que vão também ser influenciadas pela cultura, pelo modo de vida daquele local e até mesmo pelos aspectos físicos, né, com relação à característica climática daquele local, daquele país. A alimentação também a gente pode observar, né, com relação à cultura, né, aqui a gente tem na primeira imagem o sushi, né, que é mais cultural ali do Japão, da cultura oriental. Aqui a gente já tem os tacos do México, aqui, né, picanha, lasanha. Deu até um pouco de fome aí olhando essas imagens agora, né? Então isso também acaba sendo influenciado, gente, pelo modo de vida, né, pela cultura daquele local, daquela região, né? Aí temos também os transportes, a gente vai observar nos países mais desenvolvidos, né, a gente tem aí bastante uso de bicicleta, aí nós temos os carros que já vão ser utilizados aí pelas pessoas com maior poder aquisitivo, o transporte aéreo também, onde as pessoas com poder aquisitivo maior acabam utilizando mais aí para se locomover. E a bicicleta, como eu falei para vocês, né, ela é bastante utilizada nos países mais desenvolvidos, né, tentando conter aí a emissão de gases poluentes para a atmosfera. Aí temos a ação da natureza e da paisagem, né, a gente pode observar que a natureza, ela também modifica a paisagem, não é apenas o homem, né, que vai modificar, vai tirar ali o verde, vai construir, mas também a própria natureza, ela tem essa ação de modificar aí a paisagem. Aí nós temos algumas mudanças climáticas, né, nesse mapinha aí a gente pode, na cartela anterior, a gente pode observar aí nesse mapa, né, a movimentação das nuvens, né? Então a gente tem aí, consequentemente, né, as características climáticas que vão ser diferentes em cada território aí do Brasil. Aí nós temos as chuvas, os vendavais, eles acabam ocorrendo também modificando a paisagem. Terremotos também nas áreas aí onde pode ocorrer abalos sísmicos, né, como os terremotos, os tsunamis, que são aquelas ondas gigantes quando o tremor ele ocorre ali no oceano, né? Então tudo isso que são aí fenômenos da natureza, eles podem também modificar a paisagem. Aí nós temos algumas imagens mostrando um pouco disso, né? A gente tem aí a neve em São Joaquim, Santa Catarina, né? Mais ao sul do Brasil, que acabou modificando ali durante esse período, e também os tornados, né? Já nos Estados Unidos, na Carolina do Norte, em 2018, né? Que pode, inclusive, dependendo, né, da força ali do vento, levar ali casas, telhados e também modifica a paisagem. Aí nós temos as construções em áreas de risco, né? A gente tem que ter aí um ponto de atenção com relação a isso, onde você vai construir, né?
a sua moradia. Aí nós temos algumas regiões que elas são aí mais expostas a desastres naturais, né? Por isso, então, que a gente tem que ter atenção para onde é que a gente vai construir essa moradia. Aqui nessas duas imagens, olha, a gente pode observar isso. Essas casas foram construídas aqui à margem desse igarapé, e aqui na imagem abaixo, olha, a gente também tem uma construção em área de risco, né? Que pode desabar. Se ocorrer aí uma chuva, por exemplo, muito forte, pode ocasionar diversos problemas, né? Então, não é recomendado aí a construção de casas nessas áreas, né? Às vezes a pessoa não tem condição, ela acaba construindo, né? Mas tem que estar sempre ligado ao que pode acontecer. Aí nós temos também uma outra imagem para mostrar para vocês outras construções em áreas de risco, né? Várias casas aí, aqui que a gente pode observar, que foram construídas sem planejamento nenhum, né? Às vezes que são construídas aí em morros, em terrenos baldios, né? E também as margens de rios ou igarapés, como a gente viu ali no início. E o material, né, que é utilizado aí para construir, olha, a tábua de madeira, as placas de alumínio, né, pedaços de papelão, até mesmo plástico, né, onde são construídas aí essas casas, essas moradias, né. Então, algumas medidas precisam ser tomadas, né? Isso vai tanto da pessoa que está construindo a casa, até mesmo com relação ao planejamento do Estado, né? Da prefeitura, ali daquele local, para verificar essas construções. E como que a gente pode diminuir, né, os perigos aí durante essas chuvas nas áreas de risco, né? A gente tem aqui algumas ações, né, que a gente pode, por exemplo, evitar a plantação de bananeiras nas encostas, né, dando preferência sempre às plantas mais leves, né, para você cultivar, e também de raízes profundas como o bambu, né? Então são alguns dos exemplos. Jogar lixo, né, é um dos fatores aí também que bastante prejudicam, por exemplo, os rios, né, os igarapés. Então, durante o período de chuva, se tem muito lixo ali acumulado, aquela água ela não vai conseguir escoar. Se aquela água ela não vai conseguir escoar, aquela área vai ocorrer ali alagações, né, prejudicando aquelas pessoas que moram ali naquela área. Aí temos também a construção de calhas, né, nas casas. Isso também é uma ação aí para tentar diminuir os perigos durante as chuvas, né? Então você constrói ali a calha no telhado, conservando sempre limpo também, né? Porque caso tenha muita folha, muito material ali dentro dessa calha, pode acabar inundando também. E aterrar os buracos, né, que acumulam água também é um outro fator aí para diminuir esses perigos durante esse período de chuvas, né, onde vai chover mais e ocasionar diversos problemas aí para essas regiões. Aí temos também providenciar a poda das árvores, são algumas das outras medidas, cortar aí as árvores com risco de queda, incentivar a criação de grupos de cooperação, né, onde você mora, para saber ali o que está acontecendo, aquela área que foi construída, aquela moradia, está sempre informando também aos moradores junto nesse grupo de cooperação, né, tendo essas informações. Então, essas são algumas das ações, algumas das medidas que a gente pode tomar aí para evitar que possam ocorrer acidentes maiores, né? Às vezes a gente tem aí no período de chuva, principalmente, né, a gente só vê ali as notícias nos jornais, né? Às vezes as pessoas acabam até questionando, mas por que aquela pessoa foi construir ali naquele local, se ela sabia que era perigoso? E às vezes a questão não é nem essa, né? Porque aquela pessoa ela acabou e não teve condições necessárias e acabou construindo ali a sua casa, ou até mesmo alugando a casa e morando ali por falta mesmo de condições financeiras, né? Então, essas são algumas das medidas aí que a gente pode tomar para evitar esses acidentes, esses desastres. E agora, nós vamos praticar aí um pouco do que a gente aprendeu nessa aula, vendo aí a nossa atividade da DLI.
Então, aí nós temos uma imagem, né, parecido com o que a gente viu na aula. Você consegue perceber aí algum tipo de desigualdade social? Então, você vai responder no chat ali para a gente, né? Quais são essas desigualdades, essas diferenças aí que você consegue observar. Na questão 2, como é o modo de vida aí do lugar, né, da comunidade, do bairro onde você mora, né? Aí você vai falar um pouquinho sobre a natureza, se tem árvores, as construções, a alimentação, como é que se dá aí no local onde você mora. Na questão 3, com o tempo, todas as paisagens elas se transformam ou são modificadas, né? Como nós vimos aí durante a aula. E aí nós vimos alguns agentes da natureza que modificam as paisagens, né? Nós falamos ali de alguns fenômenos que ocorrem que também modificam a natureza, não apenas o homem. Aí você vai citar alguns deles. E na questão 4, você vai marcar aí quais dessas ações, se é a 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5, né? Ou até mesmo 2 ou mais, que podem ser tomadas para prevenir aí os perigos em área de risco, né? Então, você vai circular e marcar aí os números e depois responder aí no chat para a gente quais são essas ações. Uma boa atividade, daqui a pouco eu retorno aí com a interatividade e respondam aí no chat para a gente.
Estou de volta aqui com vocês para a gente acompanhar aí um pouco do que vocês responderam, né? Eu estava acompanhando aqui no chat, os alunos estavam aí cobrando a questão 2 aí para passar aí para vocês observarem. As cartelas elas ficam passando, né? A questão 1, a questão 2, aí depois volta de novo aí. E aí eu vi alguns comentários aqui, né? Ainda podem responder, tá, gente? Eu estou corrigindo aqui com vocês, acompanhando aqui no chat também, mas podem continuar aí respondendo. E uma dica aí para a gente não se perder nas respostas é colocar o númerozinho, né? Você coloca o número 1 e aí coloca a sua resposta, número 2 e resposta, porque acaba ficando várias respostas e aí a gente acaba se perdendo. Mas a gente vai observar aí, eu coloquei para vocês, né, acompanhando aqui as respostas. Os alunos colocaram na questão 1 a questão aí das diferenças, né, que a gente podia observar ali naquela paisagem, né, foi com relação às favelas, à periferia, né, e a gente também tinha ali ao lado, né, um onde a infraestrutura, né, ela vai se diferenciar do tipo de moradia que a gente viu ali ao lado, né, que vocês mencionaram aqui no chat, né, que foi no caso a resposta do Eudes, que ele colocou as favelas, o Eudes Almeida, o Davi Marques, ele já colocou aí as periferias, mas a gente tem também ali o outro tipo de construção ao lado, né. Então é mais uma resposta pessoal na primeira questão. A questão 2 também, a gente tem aí resposta pessoal, onde você vai falar um pouco aí do que eu senti falta, né, gente? Vocês podiam ter colocado aí, falaram só a alimentação, né? A Rayane ali colocou um pouco falou da alimentação. A Luciana colocou um pouco ali das construções, mas ainda na questão 1, né? E aí na questão 2 você poderia falar, por exemplo, do tipo de construção, né? Aí do bairro onde você mora, como é que são as moradias. Você pode falar, por exemplo, também se tem aí moradias em áreas de risco, né? Se está sendo ali tomada alguma medida para evitar que possa acontecer acidentes, entre outras medidas que a gente viu ali. Na terceira questão, aí nós tínhamos a pergunta sobre o que pode modificar ali, né? Aí a gente tem a resposta, né? Alguns alunos colocaram aí apenas com relação à natureza, né? Que foi o caso da Maria do Socorro, a Rayane, a Luciana, colocou com relação apenas à natureza, mas eu acredito que ainda foi relacionado à questão 2 e 1, né? Na questão 3, aí nós temos as mudanças climáticas, né? Os vendavais, as chuvas que podem ocorrer e também modificar aí a paisagem, né? Os tsunamis, que são as ondas gigantes, a neve também, que ela modifica a paisagem, né? Em outros países a gente consegue observar isso nitidamente, né? Com relação à mudança das estações do ano, consequentemente a paisagem ela também vai se modificando. Então essa seria a questão 3, né? Aí a gente colocou também alguns comentários para vocês observarem. Na questão de número 4, né, aí os alunos responderam bastante, que já foi mais fácil aí para vocês digitarem, né, colocaram ali os números 3 e 4. A Rayane também participando aqui no chat colocou a ação 3, né, como medida. O Davi colocou também a ação 4. A Ana Luísa, ela colocou a ação 2, né? Então aí a gente vai comentar quais são essas ações, né? A ação 2, ela já não seria, no caso aí foi a Ana Luísa, né? Ela já não seria considerada como uma medida, tá? Então a gente tem que ficar aí atento, apenas a ação 3 e 4, né? Aí nós vimos as ações preventivas, né, que podem ser tomadas em área de risco, com relação à construção de calhas. Aí temos também conservar os rios, né, limpos, aterrar ali os buracos que acabam acumulando água para evitar desastres, né? Já jogar lixos, construir em áreas de risco, construir próximo ali dos igarapés, do leito de rios, isso daí já não é, gente, uma medida considerada aí para tentar prevenir essas ações aí
com relação às moradias em áreas de risco, né? Então, essas foram algumas das respostas, né, que a gente observou aqui dos alunos no chat, na participação aí de vocês na nossa interatividade. Então, a questão aí vai ficar para vocês disponível, né? Vocês podem acessar no site do Aula em Casa, fazer o cadastro ali de vocês. Vocês podem, inclusive, pegar todo esse material e fazer aí as anotações de vocês no caderno, tá, gente? Então, anotar ali um pouco das questões da DLI também, né, das atividades que a gente passa aí para vocês olharem depois, né? A gente faz aqui uma revisão desses conteúdos, mas vocês já podem ir aí anotando, identificando aí as disciplinas e organizando o material de vocês. Agradeço a participação de todos na aula e até uma próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.